Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago. E pro vídeo de hoje eu quero trazer para vocês algo um pouco diferente. Na verdade, esse vídeo aqui é um resumo de novidades que a gente teve nos últimos 2 meses, mais ou menos, sobre os ventos do inverno. E calma, eu já adianto que esse vídeo aqui não traz nenhuma novidade sobre a data da publicação do 6º livro ou nada desse tipo. É mais um resumão de notícias mesmo, para que vocês fiquem bem informados sobre as últimas coisas que saíram, né, sobre os ventos do inverno, as últimas declarações que o George R. R. Martin deu e coisas nesse sentido, porque sempre que o George R. R. Martin participa de uma entrevista, sempre que a gente tem um post novo no blog dele, ou sempre que sai qualquer coisa relacionada aos ventos do inverno, surge um monte de manchete, um monte de matéria sensacionalista, trazendo a informação do jeito mais ridículo possível. E eu acho que vocês, como fã das Crônicas de Gelo e Fogo, merecem um lugar confiável para falar sobre esse assunto e para discutir o que realmente foi dito, o que realmente saiu de novidade e não só um monte de conteúdo sensacionalista que não analisa nada. Bom, e para esse vídeo aqui em específico, eu quero tratar sobre 3 assuntos. 2 novidades aí, declarações que o Martin trouxe sobre os ventos do inverno e que são bem interessantes e repercutiram bastante na mídia. Uma delas de uma forma bem sensacionalista e outra de uma forma bem discreta. E a terceira coisa é falar sobre o outline que saiu do Festim dos Corvos. Outline é basicamente um planejamento que o autor faz sobre a obra e recentemente no Reddit um usuário liberou alguns prints do planejamento que o George R. R. Martin fez lá em 2003 e 2004, enquanto ele ainda estava escrevendo o Festim dos Corvos. E esse outline é muito legal porque ele traz algumas confirmações e levanta algumas hipóteses bem interessantes porque a gente vai ter aí na conclusão das Crônicas de Gelo e Fogo. E na verdade, eu até já trouxe alguns vídeos assim pra vocês, tanto de notícias, quanto alguns vídeos analisando material extra das Crônicas de Gelo e Fogo. Por exemplo, eu já fiz vídeo falando sobre o roteiro original da Guerra dos Tronos, que o George R. R. Martin fez uma carta pro editor dele lá em 1993. Eu tenho um vídeo sobre isso, vou deixar o card aqui pra vocês conferirem. E também já falei sobre os materiais da Biblioteca de Cushing, que é basicamente um rascunho, uma primeira versão do Festim dos Corvos, que o George R. R. Martin também escreveu lá em 2004 e 2005 e foi parar numa biblioteca dos Estados Unidos, onde tem um monte de roteiros e versões originais de livros, né, lá dos Estados Unidos tem nessa biblioteca, e um estudante que pesquisa a obra do Martin também publicou esses materiais no Reddit. Eu já analisei parte desse material num vídeo aqui no canal, que eu também vou deixar no card para vocês conferirem. Mas os assuntos que eu vou tratar no vídeo de hoje são materiais novos que a gente teve aí entre o final de novembro e o começo de dezembro, então é tudo novidade de um modo geral, beleza? Mas antes de seguir com o vídeo, eu já peço que se você curte aí as Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones ou House of the Dragon, já deixa o seu like para apoiar o canal, se inscreve também, porque aqui a gente tem 3 vídeos por semana sobre todo esse universo maravilhoso aí que o George R. R. Martin criou, então com certeza você vai curtir o conteúdo. E bom, antes de ir para a análise do outline, que é a parte principal do vídeo, vale citar 2 informações novas que a gente teve sobre os ventos do inverno nesse último mês. A primeira que eu vou comentar, na verdade, é mais uma explicação que eu vou dar sobre uma declaração que o George R. R. Martin deu e que repercutiu muito de uma forma bem sensacionalista. No final de novembro, o Martin deu uma entrevista ao Bangcast, que é um pequeno canal aqui no YouTube que conversou com o George R. R. Martin sobre várias coisas da carreira dele. E em mais de 1 hora de programa, que nem era focada exatamente nos ventos do inverno, o Martin teve um trecho no qual ele comentou que ele tinha 1.100 páginas escritas do 6º livro. A citação dele foi a seguinte, abre aspas: "A principal coisa que estou escrevendo, é claro, é a mesma coisa. Gostaria de poder escrever tão rápido quanto Bernard Cornwell, autor de O Último Reino, mas estou 12 anos atrasado nesse maldito romance e estou lutando contra ele." Fecha aspas. Nesse trecho, o George R. R. Martin estava falando sobre os ventos do inverno e, a partir dessa fala dele, saíram inúmeras manchetes de diversos canais diferentes afirmando que o Martin tinha 1.100 páginas escritas e que esse era o mesmo número de páginas que ele tinha dito que tinha no ano passado. E que então isso era um indício de que ele não tinha avançado nada com a história durante mais de 1 ano. E bom, como eu mencionei, a grande verdade é que a maior parte dessas matérias, que são quase todas escritas por portais e páginas que só querem ganhar cliques e views.
e não realmente portais que acompanham o trabalho do Martin, acompanham o processo de escrita dele, como a gente costuma fazer aqui no canal, com diversos vídeos analisando a trajetória de escrita do Martin, o processo de escrita dos Ventos do Inverno e aí por diante. Não, esses canais e páginas costumam ser bem mais superficiais. Um ou outro que se difere por analisar um pouco melhor, mas no geral eles até vão simplesmente reproduzindo a matéria um do outro. E quando eu vejo que esses canais e páginas estão repercutindo isso, que o George R. Martin não avançou nada com a escrita nesse último ano, é só uma confirmação de que eles realmente não sabem muito, não entendem muito sobre o processo de escrita do George R. Martin ou não acompanham muito o trabalho dele de verdade. Bom, o Martin já afirmou muitas e muitas vezes que o mais complicado para ele durante a escrita não é escrever e produzir mais conteúdo em si, e sim o processo de reescrever o seu trabalho. O Martin é um autor muito perfeccionista, ou como ele mesmo sempre se definiu, ele é um escritor jardineiro, que leva muito e muito tempo para trabalhar a mesma parte do seu texto até que as coisas fiquem do jeito como elas deveriam estar. Ele próprio, inclusive, já deu inúmeros exemplos de como é esse processo no qual ele escreve, revisa e reescreve seus capítulos, muitas e muitas vezes, fazendo diversas versões de um mesmo acontecimento, para só então decidir quais capítulos vão ficar na sua versão final da história, quais partes vão ficar na sua versão da história, o que fica para um próximo livro, o que fica para esse, e por aí vai. Na história editorial das Crônicas de Gelo e Fogo, para assim dizer, a gente tem diversos exemplos desse processo de escrita do Martin. Por exemplo, é só ver o roteiro original de A Guerra dos Tronos e ver o quanto essa versão inicial mudou para a versão final que o George R. Martin fez. Entre 93 e 96, quando o George R. Martin escreve o primeiro roteiro, e 96, quando a primeira versão do livro sai, são obras completamente diferentes porque ele já tinha mudado muito do processo dele de escrita. Na verdade, não do processo dele de escrita em si, mas do que ele queria para a obra. Ou mesmo quando a gente vê que o quarto e o quinto livro, por exemplo, eram um livro só, até que o Martin decidiu dividir ele em duas partes, com ambos os livros se passando ao mesmo tempo, cronologicamente falando. Só que o Festim dos Corvos era focado em Westeros e a Dança dos Dragões tinha sua primeira parte focada em Essos e na Muralha, até que, a partir da segunda metade da Dança dos Dragões, a cronologia se unia de volta com o Festim dos Corvos e os livros seguiam, se passando na Muralha, em Essos e Westeros também. Ou a gente tem o exemplo mais famoso das crônicas, que é o Nó de Meereen, o arco da Daenerys no quinto livro, onde o Martin já explicou como ele criou pelo menos 3 finais diferentes para Daenerys, só para entender qual versão faria mais sentido com o que ele esperava, da conclusão ali do arco da Daenerys em Meereen, onde ele testou diversos momentos em que o Quentyn chegava antes ou durante ou depois do casamento da Daenerys com o Rhaegar, a chegada do Drogon na arena e tudo mais. Ele fez várias versões diferentes para entender qual seria melhor, e ele faz isso basicamente com todos os arcos das crônicas. Enfim, a gente tem vários e vários indícios que o próprio George R. Martin já apresentou durante os anos, de que o problema dele não é produzir a obra em grande quantidade, não é criar capítulos. O problema que ele tem é no tempo que ele leva para lapidar esses capítulos que ele escreveu. É a reescrita dele que leva tempo. Então, quando você me diz que ele continua nas mesmas 1.100 páginas durante esse ano todo, de 2022 para 2023, e dizendo que ele não avançou, para mim é muito pelo contrário. Porque provavelmente isso significa que o George R. Martin passou esse último ano não produzindo mais capítulos, e sim lapidando esses capítulos que ele tinha, lapidando essas 1.100 páginas que ele tinha. E é justamente isso que mais dá trabalho para ele, é justamente nisso que ele mais leva tempo. E se foi isso que o George R. Martin ficou fazendo esse ano, e se ele enfim conseguiu realmente lapidar essas 1.100 páginas, isso significa que a gente está chegando cada vez mais perto da versão final dos Ventos do Inverno. E eu tenho mais 2 argumentos para corroborar essa minha teoria. O primeiro é que nessa entrevista o próprio George R. Martin fala que ainda faltam algumas centenas de páginas para ele terminar Os Ventos do Inverno. E, ao mesmo tempo, lá em 2019, o Martin deu uma entrevista comentando o final de Game of Thrones, que tinha acabado de acontecer, e falando também sobre o futuro dos seus livros. Nessa entrevista, ele dizia que os 2 livros finais somados teriam mais ou menos 3.000 páginas. Ou seja, se a gente fizer a média, seriam 1.500 páginas para cada um dos livros finais, Os Ventos do Inverno e O Sonho de Primavera. Ou seja, se o Martin já tem 1.100 páginas, significam que faltam cerca de 400 páginas para ele finalizar o 6º livro dele.
E isso se a gente estiver considerando essas 3.000 páginas finais da obra como páginas brutas. Porque vale lembrar que os textos escritos no computador estão no padrão Word, que são contados em folha A4. Mas os livros, tradicionalmente, são impressos em folhas menores. Ou seja, 1.500 páginas de material bruto passam tranquilamente das 2.000 páginas de uma versão final de um livro. Então, se você deixar o pessimismo de lado e especialmente o sensacionalismo de lado, de quem só quer vender manchete e fazer com que você clique na matéria deles, não surpreende nada que o George R. R. Martin esteja trabalhando nessas 1.100 páginas durante o último ano. Na verdade, isso provavelmente é uma boa notícia. A gente deve estar chegando muito perto da versão final desse livro, da conclusão dele. E, nesse caso, pensando nessas 1.100 páginas trabalhadas, pensando que deve faltar umas 400 páginas, a minha previsão de que o livro vai para 2025, para mim, tá ainda mais plausível, para ser bem sincero. E eu disse que tinham 2 argumentos, para corroborar a minha teoria de que ele tá perto do fim da obra. E o segundo argumento tem a ver com a outra notícia que saiu recentemente sobre o George R. R. Martin. Bom, o George R. R. Martin recentemente visitou a Inglaterra. Ele celebrou o Halloween por lá e também tirou um tempo para conhecer o set de House of the Dragon. O próprio George R. R. Martin falou sobre essa experiência no blog dele, onde ele contou também que tinha conversado por 2 dias seguidos com os produtores de House of the Dragon e que não só tinha visto uma versão bruta dos primeiros episódios da segunda temporada, como ele também deu o spoiler de que provavelmente existe uma expectativa de que House of the Dragon tenha no total cerca de 4 temporadas. Essa informação vazada, entre aspas, pelo George R. R. Martin, virou notícia e bastante gente falou sobre isso. Até porque aqui no Brasil tem muito mais gente interessada na série House of the Dragon do que nos livros. Por isso, essa informação das 4 temporadas ganhou bem mais destaque. Porém, nesse mesmo artigo do blog, o próprio George R. R. Martin fala que ele aproveitou também essa visita na Inglaterra para conversar com os seus editores britânicos sobre Os Ventos do Inverno. E esse é mais um ótimo indício que mostra que o Martin não só está envolvido com o futuro do livro, como também é óbvio que o assunto dessa conversa com esses editores britânicos foi a publicação dos Ventos do Inverno. Eu já comentei um pouco sobre isso aqui no canal, especialmente para rebater quem costuma falar que o George R. R. Martin desistiu da obra e blá blá blá, que existe todo um mercado editorial em volta das Crônicas de Gelo e Fogo. Existem inúmeras editoras no mundo todo que possuem o direito de publicar a obra do Martin no seu país, como a editora Suma das Letras tem aqui no Brasil. E essas editoras todas aguardam pelo 6º livro das Crônicas. O Martin tem editores que há anos esperam por esse livro. E esse negócio de publicação, o negócio literário, é um negócio milionário, dentro de um mercado ainda maior, que trata da publicação de livros. Publicar livros não é algo barato, é algo que é estratégico, é um mercado como qualquer outro. Tem custos e tem muito lucro também. E as empresas pagam muito para ter os direitos de publicar um livro num determinado país. Não é assim, resolvi publicar o George R. R. Martin vou. Não, tem negócios que são tratados desse assunto, tem representações em cada país sobre esse assunto e tem muito dinheiro envolvido de modo geral na compra dos direitos. De um modo geral, é muita ingenuidade ficar falando que o Martin desistiu da obra, que ele não quer terminar ou que ele só se importa com o dinheiro. Porque isso é papinho de gente que é meio imediatista e que quer o livro agora e como não tem o livro agora nas mãos, não sabe lidar com essa espera. Como eu falei, existem contratos, existe um negócio. Isso é muito maior do que a gente às vezes até mesmo sabe sem estar na área da publicação editorial de livros. Sem contar que, como eu já mencionei, a gente tem 1.100 páginas já escritas de Os Ventos do Inverno. Isso é mais do que toda a saga Jogos Vorazes inteiras, para dar um exemplo para vocês. É mais do que os 2 últimos livros de Harry Potter juntos. E é basicamente do tamanho dos 2 primeiros livros das Crônicas de Gelo e Fogo juntos, A Guerra dos Tronos e A Fúria dos Reis. Ou seja, a gente já tem muito material sobre Os Ventos do Inverno. Se os editores do George R. R. Martin realmente quisessem e ele permitisse, já dava para tirar pelo menos 2 livros inteiros dessas 1.100 páginas que ele já escreveu. Então, mesmo que o pior aconteça e o Martin venha a falecer, você pode ficar bem tranquilo que Os Ventos do Inverno vai sair sim. E pode ter certeza também, se a gente está esperando o livro, como fãs que só quer simplesmente comprar e ler e falar sobre a obra, as pessoas que trabalham com isso, as pessoas que estão esperando por essa publicação, o George R. R. Martin trocou de editor
editora nos Estados Unidos recentemente, com certeza foi um contrato bem grande, milionário, relacionado a essa troca de editora lá, podem ter certeza de que tem muita gente que está esperando por esse livro, que tem muitos contratos e um negócio bem grande que está ao redor aí dos Ventos do Inverno, muita gente que espera a saída dessa obra, então assim, vai sair e provavelmente está bem perto, né? O fato do George R. R. Martin estar conversando com os editores britânicos depois de tanto tempo é um grande indício disso. Enfim, e agora que eu já comentei essas últimas duas informações que saíram recentemente sobre o George R. R. Martin, a gente pode focar em falar sobre o Outline. E bom, talvez você esteja se perguntando o que pelos Sete Infernos é um Outline. E o Outline é basicamente uma ferramenta que os escritores e roteiristas usam para iniciar o planejamento de uma história. É literalmente um esboço. E no dia 28 de novembro desse ano, um usuário do Reddit chamado Zionius compartilhou 3 páginas do Outline que o George R. R. Martin fez lá pro Festim dos Corvos em 2003 ou 2004, na época que ele estava na produção desse livro. É a primeira vez que é liberado um material desse tipo, com as anotações diretas feitas pelo George R. R. Martin do planejamento que ele tinha para a obra. Inclusive, como o autor desse post fala no Reddit, é provavelmente a coisa mais interessante lançada sobre as crônicas, como conteúdo extra, desde a publicação do capítulo The Forsaken, que saiu lá em 2016 e é um dos capítulos liberados dos Ventos do Inverno. Além, é claro, também do material que saiu da biblioteca de Cushing, que também foi liberado pelo Reddit por um usuário no ano passado. E como que esse usuário do Reddit teve acesso ao Outline? Ele foi disponibilizado por um cara chamado Arnold Shah, o fundador do maior grupo do Facebook focado em colecionar material da obra do George R. R. Martin. É uma galera que é fã em níveis que extrapolam o normal, por assim dizer, e que são aficionados por tudo que o Martin produz, como edições exclusivas, material assinado, itens promocionais, itens de colecionador e daí por diante. Enfim, provavelmente o Arnold teve acesso a esse Outline, talvez comprando de algum editor antigo do George R. R. Martin, e acabou cedendo algumas imagens para esse usuário do Reddit, o Zionius. E bom, o que traz essas informações do Outline? Como vocês podem ver nas imagens que devem estar aparecendo aí na tela para vocês, são 3 páginas de esboço mesmo. O Martin escreveu o nome dos personagens e algumas ideias que ele tinha para a história dos personagens no 4º livro. E o primeiro indicativo que a gente tem é que esse material é de antes do Martin decidir dividir o 4º livro em 2 partes, já que aí ele cita o Jon, o Tyrion e a Dany, que são personagens que apareceram apenas em A Dança dos Dragões, no 5º livro e não no 4º. Eu deixei também o post original do Reddit na descrição desse vídeo para vocês conferirem, porque lá ele também traz alguns paralelos de data de quando provavelmente o George R. R. Martin fez essa anotação e de quando ele provavelmente escreveu esses capítulos. É uma análise bem louca que ele faz lá também, misturando com as informações que a gente tem da biblioteca do Cushing. Para você que quer ter uma visão mais completa sobre esse assunto, é só clicar no link da descrição. Claro, o texto original está em inglês. Mas aqui a gente vai para o que importa mesmo. Então eu vou ler todas as anotações do Martin que ele fez nesse Outline, traduzindo o texto, e vou comentar um pouco sobre cada uma delas. Porém, eu dividi essas anotações em 3 grupos. Primeiro, as anotações que não mudam nada na trama. Segundo, as anotações que são diferentes do que a gente teve no material final, ideias diferentes do que a gente teve no material final, mas que também não trazem tanto impacto assim para o futuro da história. E por fim, o terceiro grupo, que são as anotações que essas sim trazem algumas novidades ou confirmações, especialmente aí para o futuro dos Ventos do Inverno. Então, bora lá. Primeiro, as anotações que basicamente não mudam nada na trama. 1. Daenerys. Abre aspas. Finja que é um cavalo. Enfrentamento no poço. Não. Casar, cidade. Cena de batalha. Eu estou indo para casa. Capítulo 1. Fecha aspas. E depois, ainda sobre a Daenerys, abre aspas. Seu casamento. 1. Queda de Astapor. 2. Cerco de Meereen. Fluxo sangrento. 3. Clímax. Dragões soltos. 4. Casamento. Fecha aspas. Bom, aqui a gente não tem muita novidade. Basicamente, nesse Outline, o Martin parece estabelecer a ordem dos acontecimentos que a Dany teria dentro do arco dela em Meereen. Nessa etapa, ele provavelmente estava planejando terminar a obra com o casamento dela.
o que não aconteceu na versão final. Mas, basicamente, todos os outros eventos, a queda de Astapor, o fluxo sangrento, o cerco de Meereen e os dragões sendo soltos, são todas questões que a gente acaba vendo também lá em A Dança dos Dragões. Como a gente pode ver aqui, mais uma vez, com esse outline, a gente tem um outro indício de que o Martin fez várias alterações aí para os capítulos da Daenerys e fez várias versões, especialmente mudando a ordem dos acontecimentos do casamento dela, do cerco de Meereen, do fluxo sangrento e por aí vai. No final, a ordem que o Martin definiu é que a Daenerys casaria após o cerco da cidade começar, mas que esse fato aconteceria antes dos dragões serem soltos. O mais estranho aqui é tentar entender essa anotação inicial. Finja que é um cavalo. Seria uma dúvida que a Daenerys teria no livro sobre como montar o Drogon? Ela teria um enfrentamento com ele no Poço dos Dragões, na Grande Pirâmide, algo desse tipo? E outro detalhe, abre aspas, estou indo para casa, fecha aspas. Claramente o foco da Daenerys para o 6º livro vai ser voltar para Westeros. O capítulo final dela, na Dança dos Dragões, já passa essa impressão, mas vendo esse outline original, fica mais claro que é isso que realmente o Martin planeja para Daenerys desde essa primeira versão que ele escreveu lá em 2003, 2004. Ela vai querer voltar para Westeros no 6º livro. 2. Jaime. Bom, na parte do Jaime não diz nada além de Blackfish, que é uma referência ao Sir Brynden Tully, o Peixe Negro. Bom, aqui provavelmente é uma referência a essa ideia de que o Jaime, desde esse outline original, já iria desfazer o cerco de Correhill que estava sendo mantido pelo próprio Peixe Negro. E é isso que a gente vê na versão final ali do Festim dos Corvos e da Dança dos Dragões. 3. Brienne. Abre aspas, termina na luta contra o cão. Fecha aspas. Bom, e aqui a gente também tem uma referência a algo que a gente viu acontecendo nos livros. A Brienne luta contra o Limo Manto de Limão, vestido com o elmo do cão de caça. Porém, a Brienne ainda tem um encontro com a Senhora Coração de Pedra e com a Irmandade Sem Bandeiras no final do 4º livro, e no final do 5º livro a gente ainda tem um trecho no qual ela encontra com o Jaime, enquanto ele está lá próximo de Correhill. Ou seja, parece que o Martin acabou estendendo um pouco mais os capítulos da Brienne e do Jaime e não fazendo ela terminar, por exemplo, com a luta contra o Cão de Caça, como era o planejamento original. Como eu falei, isso acaba não mudando nada para a trama, mas é uma análise interessante. 4. Cersei. Está escrito, abre aspas, Kettle Black. A rainha me pediu para dizer isso. Osmond atrai, fecha aspas. Bom, aqui tem uma pequena mudança na trama, porque, me corrijam se eu estiver errado, mas quem acaba traindo a Cersei nos livros, na versão final, é o Sir Osney Kettle Black. Ele é preso pela fé e, seguindo o plano da Cersei, confessa inicialmente que teria se deitado com a Margaery Tyrell. O Alto Pardal desconfia disso e acaba torturando o Sir Osney até ele confessar que na verdade ele tinha dormido com a Cersei e que ela havia planejado a morte do Alto Septão anterior. E é com essa confissão que o Alto Pardal consegue mandar prender a rainha. Porém, parece que na versão original quem iria trair a Cersei era o Sir Osmond e não o Sir Osney. Então parece que o Martin inverteu os papéis dos Kettle Black. Mas, como eu falei, ainda assim, parece que os capítulos da Cersei permaneceram com a mesma ideia do que a gente viu acontecendo nos livros também. 5. Por fim, para encerrar esse primeiro grupo de anotações, a gente tem a citação da Arya sem grandes mudanças com o que a gente viu na versão final dela nos livros. Martin escreveu, abre aspas, termina com seu primeiro presente. 1. Dádiva da alegria, fecha aspas. E de fato, no livro, a gente realmente vê a Arya dando a sua primeira dádiva ali, nos livros, como uma assassina sem rosto. Mas enfim, parece também que o George R. Martin deu ali uma expandida também para os capítulos dela, mas sem grandes alterações até então. E bom, agora sim vamos para o segundo grupo de anotações que trazem algumas novidades, mas que também não tem tanto impacto assim no futuro da trama. 1. Dorne, abre aspas. Balon vê Aerys. Termina com sangue e fogo. Montanha faltando dentes. Fecha aspas. Bom, aqui realmente começam algumas mudanças. Claro, elas não são tão impactantes, mas são bem interessantes. Bom, a gente sabe que na versão final dos livros, o Sir Aerys Lockhart foi enviado pelo Tyrion para guardar a Myrcella lá em Dorne. Porém, o cavaleiro foi seduzido pela Arianne Martell, que conseguiu convencer ele a se rebelar contra um trono de ferro e declarar a própria Myrcella como rainha no lugar do Tommen. Esse plano do Sir Aerys e da Arianne Martell acaba sendo descoberto pelo príncipe Doran, que envia o Aero Rotar para acabar com essa palhaçada e durante uma luta o Sir Aerys acaba morto. E é só depois desse evento
que a Cersei envia o Sir Balon Swan indo para Dorne para levar um falso crânio do Montanha. A ideia da Cersei de enviar o crânio do Montanha era de apaziguar a questão da morte do Oberyn, como se ela estivesse dizendo o seguinte: o nosso Montanha matou o Oberyn, mas o Oberyn também matou ele. Fiquem com o crânio deles e não fiquem bravos, tá todo mundo kit. Porém, a Cersei também queria que o Sir Balon Swan levasse a Myrcella de volta para Porto Real e montou uma armadilha para que bandidos falsos atacassem a comitiva durante o retorno deles para a capital e que eles matassem o príncipe Trystane no processo, já que o príncipe Trystane estava prometido para Myrcella em casamento e esse acordo tinha sido feito pelo Tyrion e a Cersei não gostava nada dele. Então provavelmente ela queria matar o Trystane e incriminar o Tyrion, né? Porque os bandidos iriam gritar meio homem e ainda assim livrar a filha desse casamento que ela não gostava nem um pouco. A Cersei não gostava, né? Porque a Myrcella e o Trystane sempre se deram muito bem. Porém, de qualquer jeito, na versão final dos livros, a Arianne, que também se dá muito bem com a Myrcella, convence a garota a mentir pro Sir Balon Swan, dizendo que foi o Geralt Dane, um moleque bem rebelde lá de Dorne, que atacou ela e matou o Sir Aerys. Isso faz com que o Sir Balon Swan saia por Dorne na caça desse moleque aí que foi incriminado. Porém, nesse outline, a gente vê algumas coisas diferentes. Está escrito Balon v Aerys, e esse V pode indicar um versus. Ou seja, talvez na versão original do Martin, o Sir Balon Swan lutaria contra o Sir Aerys Oakheart. Talvez aí no enfrentamento para colocar a Myrcella no trono ou algo do tipo. Não dá pra saber, mas parece que a gente ia ter uma briga entre dois membros da Guarda Real. E também tem essa citação estranha aos dentes faltando do crânio do Montanha. A princípio, na versão final, o crânio chega completo em Dorne, mas parece que nesse outline o Martin planejava colocar mais uma pista de que o crânio era falso e ele teria alguns dentes a menos. Enfim, no final desse outline a gente vê a mesma citação que o Doran realmente faz na versão final dos livros, prometendo para Arianne Martell que ele tinha um plano contra os Lannisters e que esse plano envolvia usar fogo e sangue, ou seja, aliar os Martell aos Targaryen para poder retomar o Trono de Ferro. 2. Davos. Bom, o do Davos é interessante porque o arco dele seria completamente diferente nessa versão original. Mas apesar disso, eu acho que não traz tantas novidades assim para o futuro das crônicas. No outline, o Martin escreveu, abre aspas, casamento em Vila Acidentada. Davos para levar Arya recapturada para o norte. Aonde você vai? Para um casamento. Fecha aspas. Bom, na versão final, o Davos foi para Porto Branco e lá ele combinou com os Manderly que ele iria recapturar o Rickon Stark. Nessa versão original, a ideia parecia bem diferente. O Davos iria tentar trazer a Arya de volta para Westeros e o casamento do Ramsay com a Jane Paul provavelmente aconteceria em Vila Acidentada e não em Winterfell. Isso é interessante porque uma dúvida muito grande dos fãs é como Martin vai fazer com que a Arya volte para Westeros. Porque na série foi muito ridículo. Ela simplesmente abandonou a maior sociedade de assassinos que a gente tem no mundo ali das Crônicas de Gelo e Fogo e ninguém fez nada. Nos livros dificilmente vai ter uma solução tão fraca para a Arya poder abandonar a Casa do Preto e do Branco. Se o Davos fosse até Bravos para buscar ela, seria algo mais interessante de ver acontecendo. Mas eu acho que essa mudança que o George R. R. Martin fez para a versão final faz muito sentido. Especialmente porque ela aumenta a relevância para o Rickon no final dos livros, sendo que o Rickon não teve muita importância para as crônicas até agora, e também permite que a Arya volte para Westeros por conta própria, ou seja, que ela mesma chegue na conclusão e na decisão de que ela tem que voltar para a casa dela e não alguém que vai até lá para buscar ela. Eu acho que isso é mais interessante, mas eu espero ver aí uma resolução mais complexa do que a gente teve lá em Game of Thrones. 3. Jon. Na parte do Jon diz, abre aspas, sim, vamos perder, posso conseguir a armadura, eu posso ficar e parecer corajoso e todos vocês morrerão. Val carrega uma mensagem, camisa de chocalhos acompanha, fecha aspas. E depois o Martin também escreveu, abre aspas, termina em Durolar, fecha aspas. Bom, aqui a gente já vê também outras mudanças. O Jon, na versão final dos livros, realmente envia Val para levar uma mensagem até o Tormund para trazer ele até a muralha. Mas nos livros, a Val foi sozinha. E nessa versão original, aparentemente, ela seria acompanhada pelo Camisa de Chocalhos. Nos livros, contudo, o Camisa de Chocalhos é morto no lugar do Mance Rayder,
com a Melisandre usando um feitiço, um truque para tocar os dois de lugar. Além disso, de que armadura o Jon parece estar falando aqui? E essa nota? Eu posso ficar e parecer corajoso e todos vocês morrerão. O que ela significa? É o Jon justificando que ele deveria ir para Durolar ao invés de ficar no Castelo Negro após ter recebido a Carta Rosa? Aliás, aqui também está escrito, abre aspas, termine em Durolar, fecha aspas. É interessante porque confirma que realmente a gente vai ter algo de importante acontecer em Durolar, assim como a gente viu lá em Game of Thrones, no que pra mim é o melhor episódio de toda a série, se não me engano, o episódio 8 da 5ª temporada. Muito bom. Porém, nos livros, quando o Jon estava prestes a ir para Durolar, ele recebe a Carta Rosa do Ramsay e decide mudar sua trajetória e ir para sul para retomar o Winterfell. Então a gente não vê o Jon e a Patrulha da Noite indo de fato para Durolar. Então a gente sabe que tem algo sendo preparado para lá, mas que ainda não apareceu nos livros, e esse outline confirma isso. Além disso, uma coisa que eu vi o pessoal teorizando é que talvez o Jon fosse assassinado em Durolar, o que talvez aumentasse essa expectativa de que ele poderia ser ressuscitado pelos outros e até servir como um possível Rei da Noite. É claro que aí é só doideira dos fãs, mas seria interessante se o Jon tivesse sido morto lá em Durolar e não em Castelo Negro. 4. Kevan Lannister. O arco do Sir Kevan Lannister também parece que seria bem diferente do que a gente teve na versão final dos livros, mas também não traz tanto impacto para o futuro da trama, afinal, no epílogo do 5º livro, o Sir Kevan foi morto pelo Varys. Mas nesse outline original, o Martin coloca, abre aspas, em casa no rochedo Casterly, preparado para o inverno, fecha aspas. Aparentemente, o Sir Kevan iria durar mais nessa versão original dos livros, e talvez ele seria relevante para o desfecho final da história, já que ele estaria no rochedo se preparando para o inverno e talvez até simbolicamente se preparando para a longa noite. Mas a gente nunca vai saber, já que no final das contas o Sir Kevan acabou morrendo lá em Porto Real após tentar arrumar a bagunça que a Cersei fez lá na cidade. Enfim, agora vamos para o terceiro grupo de anotações, aquelas que trazem novidades ou confirmações importantes para o futuro da trama. 1. Tyrion. Nós temos duas menções sobre o Tyrion no outline. A primeira diz, abre aspas, cliffhanger com Dany, capturado por Ser Jorah, sofrimentos, volantes, fecha aspas. Aqui nada demais, parece o Martin tentando definir em que momento o arco do Tyrion iria terminar nos livros. Se ele iria se encontrar com a Dany ou se esse momento terminaria com ele sendo pego pelo Ser Jorah, como de fato ficou mais perto de acontecer ali na Dança dos Dragões. Além disso, menciona a passagem do Tyrion pelos sofrimentos e depois por volantes, que a gente também vê rolando no 5º livro. Ou seja, tudo igual por aqui, menos a ideia de que o Tyrion se encontra com a Dany, algo que o Martin não colocou ainda na história. Aliás, a gente tem uma informação também sobre o 6º livro, de que o Tyrion e a Daenerys vão passar a maior parte dos Ventos do Inverno separados na trama. Então parece que o Martin realmente adiou bastante esse encontro. Porém, a gente também tem uma outra anotação sobre o Tyrion, no qual o Martin diz, abre aspas, testemunho do incesto, fecha aspas. Ou seja, será que originalmente o arco do Tyrion iria terminar com ele servindo de testemunha sobre o incesto entre o Jaime e a Cersei? Porque parando para pensar, seria uma vingança perfeita para ele. Afinal, o próprio Tyrion foi julgado injustamente pela Cersei, e agora ele poderia testemunhar a verdade contra ela num tribunal. E lógico que isso também implicaria nele acusar o Jaime do incesto. Mas o Jaime também já traiu o Tyrion na situação sobre a Tisha, então ele também poderia buscar vingança contra o irmão. Inclusive, o rompimento do Tyrion com o Jaime é uma das maiores mudanças feitas lá em Game of Thrones, onde eles continuaram amigos, enquanto nos livros os dois se separaram, com o Tyrion odiando o Jaime profundamente. Mas, além da citação sobre o Tyrion, a gente também tem o George R. R. Martin falando sobre o Príncipe dos Sofrimentos. O Príncipe dos Sofrimentos é uma lenda na versão final dos livros que fala que na região dos Sofrimentos, que é uma cidade devastada dos Rhoynares ao longo do rio Rhoyne, onde os infectados por escama gris vivem em isolamento, teria por lá um líder chamado de Príncipe dos Sofrimentos. Ele não chega a aparecer de fato nos livros, ele só é citado e o Tyrion meio que chega a sonhar com ele quando ele próprio está passando pelos sofrimentos a bordo do Donzela Tímida. Porém, nesse outline original, o Martin dá a entender que a gente teria um capítulo com um ponto de vista do Príncipe dos Sofrimentos, que esse personagem seria real e que ele iria até narrar um capítulo.
Realmente seria algo legal da gente ver, mas é provável que o Martin tenha descartado essa ideia em definitivo, já que não faz muito sentido nesse momento da história o Martin encaixar um novo personagem com ponto de vista, ainda mais um personagem que está tão distante dos arcos principais da história. Então provavelmente o Martin cortou de fato para sempre, né, um capítulo com essa figura, o Príncipe dos Sofrimentos. 2. Sansa. E bom, da Sansa a gente já começa a ter algumas grandes confirmações. Eu já abordei aqui no canal que, diferente do que a gente viu em Game of Thrones, faria bastante sentido a Sansa ir para as terras fluviais para tentar retomar o território em nome dos Tully, e não ir para o norte tentar retomar o Winterfell. Até porque já tem muitos personagens lá no norte. E Harrenhal é do Mindinho, além de que tem vários senhores do vale que podem ter interesses em ajudar ela a retomar as terras fluviais, porque eles próprios têm algumas pretensões em castelos que são ali das terras fluviais. Eu já falei um pouco mais sobre isso no meu vídeo da Guerra Civil dos Frey, que também vai ficar no card aqui para vocês conferirem. Lembrando que a Sansa tá no vale disfarçada como a Lane Stone, filha bastarda do Mindinho, e que o plano dos dois é casar a Sansa com o Harry the Heir, o Harry Hardyng, que é o herdeiro do vale caso o pequeno Robert Arryn acabe falecendo. No outline, o Martin escreve o seguinte, abre aspas, divida o capítulo, Mindinho, Cersei exagerou, ela logo terminará, fecha aspas. E depois, abre aspas, velho, resolve ser Sansa Stark. Siga para o norte. Torneio do Cavaleiro Alado. Mate o rato. Fecha aspas. Bom, muita coisa. Primeiro, o Mindinho prometendo a Sansa que o reinado da Cersei logo terminaria. Nos livros, a gente vê de fato a queda da Cersei, mas no plano original parece que o Mindinho teria algum tipo de ação para ajudar a Rainha Leão a ter a sua queda, e não seria só uma briga dela se dando mal com a Fé do Sete. O Mindinho talvez teria algo por trás disso também. E depois, o mais importante, a Sansa decide ser Sansa Stark e seguir para o norte. Ou seja, muito provavelmente ela realmente vai tentar seguir para Winterfell no próximo livro. Provavelmente numa tentativa de retomar o castelo. Porém, eu duvido muito que esse evento ocorra igual a gente viu lá em Game of Thrones, com ela interferindo na Batalha dos Bastardos e tal. Eu acho que vai ser bem diferente. Na verdade, tudo deve ser muito mais complicado, porque existem muito mais fatores complicando tanto a retomada de Winterfell pela Sansa, quanto a saída dela do Vale de Arryn. Porém, aqui a gente já tem mais uma citação ao torneio que a Sansa e o Mindinho planejam lá no vale. A ideia desse torneio é fazer um evento para escolher a nova guarda pessoal do pequeno Robert, que seria a Guarda de Cavaleiros Alados, uma referência a um herói lendário da casa Arryn que tinha esse mesmo título. Porém, a gente sabe que a ideia desse torneio também é que a Sansa consiga se aproximar do Harry Hardyng, que é o próximo na linha de sucessão do vale. É difícil ver como esse arco vai fechar, mas esse outline aumenta a impressão de que a Sansa deve se livrar do Mindinho e conseguir convencer os Cavaleiros do Vale a apoiarem a ela voltar para o norte. 3. Prólogo. E para mim, a confirmação mais importante que a gente tem desse outline está quando Martin fala do prólogo do quarto livro. Aquele que mostra o noviço Pate sendo enganado e dando a chave mestre da cidadela para um homem sem rosto, que é muito provavelmente o Jaqen H'ghar. Nos livros, na versão final, a gente nunca entende o que o homem sem rosto quer na cidadela, mas aqui no outline do Martin ele confirma, abre aspas, sem velas de vidro, Pate rouba livro, morte de dragões, fecha aspas. Nos rascunhos da biblioteca de Cushing, o Martin dava a entender que talvez os assassinos sem rosto, os homens sem rosto, quisessem as velas de vidro de dragão. Provavelmente porque elas teriam algum princípio mágico dentro delas que poderia ser importante para a Casa do Preto e do Branco. Porém, a versão do final dos livros já apagava essa ideia porque tirava algumas frases do Arquimestre Marwyn, na qual ele explicava sobre os poderes das velas. E aqui no outline a gente vê uma grande confirmação. Os homens sem rosto querem, na verdade, um livro para saber como matar os dragões. Quando eles vão conseguir esse livro e que tipo de informação eles vão tirar dali para usar, fica grande dúvida. Mas os fãs teorizam que esse livro que os homens sem rosto estão procurando na cidadela é um livro chamado Sangue e Fogo, que foi escrito por um mestre anonimamente e que supostamente relata em detalhes como foi a morte dos dragões em Westeros. E esse livro é considerado secreto na cidadela, então faz sentido precisar de uma chave mestre para ter ele. E claro, vale frisar que pode ser que o Jaqen esteja tentando roubar esse livro não para um uso pessoal da Casa do Preto e do Branco, mas
para os volantinos, que talvez tenham pago para ele roubar esse livro, para que eles pudessem aprender uma forma de derrotar Daenerys, ou o próprio Senhor do Mar de Bravos poderia ter pago também para ter essa informação. São muitas opções. E é claro, também vale frisar que o Martin pode ter mudado de ideias de 2003 até hoje. Mas parece uma confirmação, já que faz muito sentido para o arco da Cidadela que os Homens Sem Rosto estejam querendo roubar um livro e não tem nada que desminta essa possibilidade. Além disso, já era uma teoria antiga dos fãs que o Jaqen quisesse roubar um livro sobre a morte dos dragões, tanto que no vídeo que eu fiz só sobre o Jaqen H'ghar, eu já mencionava essa teoria meses atrás, muito antes da gente ter essa revelação aí pelo Outline. Mas é isso, pessoal, essas informações são do Outline e também algumas novidades sobre o George R. R. Martin. Esse é literalmente o vídeo mais longo que eu já gravei pro canal, na versão bruta, então ficou com muita informação. Desculpa se algo ficou muito corrido ou muito longo. Se tiver algum ponto aqui do vídeo que vocês acham que vale a pena se aprofundar mais, especialmente sobre o Outline, comentem aí que eu vou estar sempre lendo e eu trago aqui algo mais aprofundado para vocês, sobre os pontos que vocês acharam mais interessante. Particularmente para mim, informação sobre os Homens Sem Rosto e sobre a Sansa indo de fato pro norte são as principais revelações. Talvez já fosse óbvio para algumas pessoas, mas é uma grande confirmação que a gente tem aí sobre o que deve vir nos ventos do inverno. Enfim, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.